Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros ficaram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andavam por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus irmãos, na primeira leitura, nós escutamos um trecho extraído do livro de Jó. Se nós escutássemos só essa leitura hoje, a gente ia falar assim, mas Jó acordou depressivo hoje, né? Porque ele não falou nada bom na leitura. Só falou da dificuldade da vida, da luta do homem. Foi falando de tudo de ruim que acontece na condição humana. A gente precisa ter em mente que o livro de Jó é uma novela. O gênero literário do livro de Jó é uma novela. Não é que aconteceu historicamente do jeito que está aqui. Pode ter acontecido, mas o livro de Jó é uma novela e quer contar uma coisa para nós, quer contar uma história para nós. E dessa história nós precisamos extrair aquilo que é bom. Precisamos ter presente que Jó era um homem rico, feliz, que tinha tudo, que tinha uma boa família. E Deus foi permitindo que as coisas lhe fossem tiradas pelo demônio, pelo diabo, pelo tentador. E nós colocamos na nossa cabeça que Deus permite as coisas a partir do livro de Jó. Isso me causa um pouco de medo hoje. Porque tantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente diz assim, é porque Deus permitiu. Ou então, foi vontade de Deus. A gente tem o costume de colocar sempre a nossa responsabilidade, principalmente quando alguma coisa não dá muito certo, nas costas de alguém, não é? Eu lembro de uma vez que a minha mãe perguntou assim, por que você tirou essa nota? Aí eu disse, mãe, não foi só eu não, foram 20 e tantas notas baixas na sala, né? A gente está o tempo todo precisando se justificar e dizer assim, não foi só eu que me dei mal, mas outras pessoas também.
E a gente vê que muita gente hoje diz assim: teve o contágio da pandemia de tantas pessoas porque Deus permitiu. Ora, eu fui para um retiro outro dia que várias pessoas foram contaminadas. Foi porque Deus permitiu? Não, foi responsabilidade das pessoas, porque se sabe que não é tempo de fazer essas coisas. E nem disseram nada para o padre, né? Eu fiquei sabendo bem depois. É irresponsabilidade. A gente usa, como disse, dizer que é vontade de Deus, dizer que é permissão de Deus, mas a gente precisa olhar para a nossa vida e ver quais são as escolhas que nós fomos fazendo ao longo do percurso. Jó tem uma escolha na vida dele. Mesmo diante de tudo de ruim que aconteceu na vida dele, ele maldiz a própria vida, diz assim: por que é que eu nasci? Porque o Senhor não me tira a vida? Mas em nenhum momento Jó maldiz a Deus. Ele confia que mesmo no sofrimento Deus está com ele. E aqui é uma mudança de paradigma, porque na época de Jesus, em sua sociedade, aliás, no Antigo Testamento inteiro, o justo prospera. O injusto, o ímpio, é aquele que vai ser sempre castigado por Deus. E todos os amigos de Jó chegavam para ele com belos discursos prontos. E se a gente lê o livro de Jó, assim a gente vai ver que eles até tinham razão, tinham as suas razões para dizer a Jó aquilo que estavam dizendo, baseado na cultura de sua época, no pensamento de sua época. Mas não se aplicava à vida do justo Jó. De fato, meus irmãos, o Antigo Testamento inteiro não dá sentido, não dá resposta ao sofrimento. O sofrimento humano é causado pelo pecado. Ponto. E isso é o sofrimento humano. Se a gente for no Evangelho de hoje, aliás, ainda no livro de Jó, tem um detalhe que eu acho interessante a gente perceber. Jó vai dizer: e coube-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde. E me encho de sofrimento até o anoitecer. Jó passa o dia inteiro sofrendo até o anoitecer. Guardemos essa informação e vamos para o Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus sai da sinagoga. A gente está no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Então, logo no comecinho do Evangelho, a gente lembra no domingo passado que Jesus pregava com autoridade na sinagoga. E o povo perguntava assim: que autoridade é essa desse jovem que está aí falando em nosso meio? Ele não é filho de fulano, ele não é irmão de fulano, a gente não conhece de onde ele veio. E Jesus vai e ordena que o espírito impuro saia de um homem que estava na sinagoga, que o sacode violentamente e sai. E eles se questionam: de onde vem essa autoridade? Então, se a gente ouviu no domingo passado que o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de Marcos foi através de sua palavra, Jesus falou e aconteceu, e o espírito impuro saiu daquele homem. No Evangelho de hoje nós temos a primeira cura de Jesus. E não se dá por palavra. A gente olha no Evangelho hoje e ninguém fala nada. Jesus chega, toma a mulher pela mão, a levanta e ela prontamente se põe a servir o Senhor. Se domingo passado Jesus liberta o demônio, liberta o homem do demônio, do espírito impuro, hoje ele liberta das forças que oprimem a carne, o corpo, mas ele liberta não de alguma coisa, ele liberta para alguma coisa. A gente vê que assim que ele liberta, que cura esta mulher, ela se põe a servir. Então, se antes ele libertou do poder do mal, hoje ele liberta para o serviço. O interessante do texto é que acontece num dia de sábado, que não era permitido fazer esse tipo de coisa. E Jesus toma, parece que, algum cuidado, porque ele não faz isso publicamente. É na esfera privada, é dentro de uma casa que Jesus faz esse primeiro milagre, essa primeira cura.
Lembra que eu falei que Jó sofreu até o anoitecer? No Evangelho, nós encontramos à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou os demônios, impediu que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, se levantou. À tarde, depois do sol se pôr, é anoitecer. O mesmo anoitecer que nós ouvimos em Jó. Se ele sofreu o dia inteiro, Jesus curou o dia inteiro. E após o anoitecer, continua chegando gente para Jesus curar, para Jesus libertar. Se todo o Antigo Testamento não dava solução para a questão do sofrimento, Jesus vai dar uma solução agora. Ele vai tirar o sofrimento da pessoa como um milagre mesmo. Mas esse sofrimento vai para onde? Ele vai assumir os nossos sofrimentos. Porque se Jesus tira o sofrimento de todos esses que estavam doentes, nós vamos recordar de que morte Jesus vai morrer depois. Ele vai viver a nossa dor, o nosso sofrimento, e como nós escutamos na palavra, ele assumiu as nossas dores, ele assumiu o peso que estava sobre nós. Esse Jesus que no Evangelho de hoje cura uma mulher e ela imediatamente põe-se ao serviço, quer ensinar para nós que nós somos, simbolicamente, esta sogra de Pedro, que tantas vezes vivemos paralisados por nossos sofrimentos, paralisados por várias forças que nos impedem de servir a Deus. Que o Senhor, ao estender sua mão para nós, que aliás é a função de Deus na história do povo de Israel, é estender a mão para o que está caído, erguer, recobrar a dignidade daquela pessoa, que ao estender a mão a nós, nós sejamos dispostos, aptos, assim que levantar, prontamente, imediatamente, colocar-se a serviço de Deus. Por último, meus irmãos, Jesus começa a ficar famoso. A gente escuta aqui que a cidade inteira está na frente da casa. Claro, é um exagero do autor. Não é que a cidade inteira ia estar na frente daquela casa. Mas era comum assim, se a gente recebe uma visita importante, e as pessoas do bairro sabem que tem gente importante na nossa casa, então o povo fica na porta para escutar as conversas da mesa. E ninguém vai jantar ali, mas sabe que as pessoas que estão lá dentro estão jantando, mas eles acham aquela conversa interessante, acham aquela presença interessante, então vamos lá que tem gente importante aí. E era isso que estava acontecendo, tinha um monte de gente na frente da casa esperando que Jesus fizesse alguma coisa. Jesus curou todo mundo, mas a gente encontra um detalhe importante no texto, é que Jesus de madrugada sai e vai rezar. E os discípulos que ainda não entraram na lógica de Jesus, ficam doidos procurando onde é que ele foi. Ele foi embora? Ele deixou todo mundo aqui? Mas tem muita gente procurando, ele precisa atender esse povo. Ele está famoso agora, todo mundo conhece. Jesus saiu simplesmente de cena, estando em oração, os discípulos o encontram, pedem para que ele volte porque tem muita gente para atender e ele diz o quê? Não vou. A gente vai para outra cidade agora, para outra aldeia, para outra localidade, porque foi para isso que eu vim. Jesus não veio para fazer milagres, minha gente. Os milagres são consequências da fé, são consequências da libertação que Jesus veio oferecer a nós, mas a missão de Jesus central é pregar o Evangelho, a boa nova de Deus.
E por isso que a gente encontra Jesus dizendo: não é importante agora que eu fique curando, que eu fique libertando aqui. É necessário, porém, que eu saia para anunciar o Evangelho. É o que Paulo entendeu muito bem na segunda leitura e vai dizer assim: para pregar o Evangelho, isso para mim não é motivo de glória, mas é quase que uma obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E ele entende isso, que precisa se fazer pequeno com os pequenos, precisa se fazer pobre com os pobres, precisa sofrer com quem sofre, porque é de igual para igual que funciona o cristianismo. E é de igual para igual que a gente alcança o coração das pessoas. Por isso que a gente diz, a evangelização com os jovens funciona quando o jovem evangeliza outro jovem. Quando a gente ama alguém, a gente faz muitas coisas para que aquele alguém se sinta inserido, incluído em sua vida da melhor forma possível. Uma vez eu conheci um casal que não comia nada com leite na casa deles, porque o filho era intolerante. Ora, o casal não era intolerante, o filho que era. Mas eles se uniram ao sofrimento daquele menino, e todos eles viviam bem e faziam as mesmas coisas, comiam as mesmas coisas em casa. É o que Paulo fez. Eu precisei ser fraco com fraco, me fiz tudo para todos. Que nós aprendamos de Paulo, aprendamos de Jó, aprendamos sobretudo do próprio Jesus, que os nossos sofrimentos, eles têm jeito. E o jeito deles é Jesus e não há outro. Assim seja.